Então, pessoal, tá aqui o vídeo onde eu vou falar com vocês sobre o que fazer, o que eu acho prudente fazer, o que eu tenho feito. Isso aqui não é uma orientação médica, não estou falando para ninguém seguir o que vai ser falado nesse vídeo, mas vou expor a minha ideia, o meu pensamento, a minha opinião a respeito aí desse período em que nós nos exercitamos, estamos passando, esse período de quarentena. Não vou aqui me ater nesse vídeo às minhas opiniões em relação a esse tipo de acontecimento. Estamos passando por isso, academias de musculação fechada, estabelecimentos fechados. E aí? E você que é marombeiro, que fazia atividade física de alta intensidade, com o objetivo de melhora da sua composição corporal, ganhar mais massa muscular, perder mais gordura, o que você deve fazer? Você que é usuário de esteroides anabolizantes ou você paciente que faz uma terapia de reposição com testosterona, o que é prudente ser feito nesse período de tirar o pé do acelerador? Então, vou falar aqui para vocês o que eu tenho feito para mim, o que eu acho prudente ser feito para mim, para pessoas que têm objetivo de melhora da sua composição corporal e são usuários de esteroides anabolizantes ou vivem em TRT. Vou falar também algo que sempre me pedem e eu confesso, acabo não falando, sobre o uso de vitaminas, nutrientes, minerais, aminoácidos, o que eu acho válido, o que eu não acho válido, o que fazer agora que você não está treinando com o mesmo grau de intensidade ou realmente não está treinando, o que é interessante fazer, né? Então, vamos colocar tudo isso nesse vídeo aqui. Então, em primeiro lugar, né, vamos falar de alimentação, né? Entendam o seguinte, vocês podem ouvir falar o que for vindo de qualquer profissional. Eu tenho a minha opinião, a minha história de vida, a minha interpretação, as minhas experiências pessoais e profissionais. Então eu vou dar a minha opinião. Não me peçam aqui para confrontar com fulano, beltrano. Estou dando a minha opinião, tá? Então, primeiríssimo lugar, se você está preocupado com a sua imunidade, com o seu sistema de defesa celular, você, sem dúvida, tem que pensar em um negócio chamado proteína. Proteína é um macronutriente presente na alimentação, né? Eu costumo brincar com os pacientes e falar: proteína, se não voa, não pula, não salta, não nada, não é proteína, né? As melhores fontes de proteína, sem sombra de dúvida, são as fontes animais. Não tenho nada contra veganos, nada contra vegetarianos, mas em termos de biodisponibilidade, proteína de alto valor biológico, a gente tem que falar de proteína animal, não tem jeito, tá? Então, se não voa, não pula, não salta, não nada, provavelmente não é proteína, isso é uma brincadeirinha, né? As pessoas sem senso de humor que me desculpem, mas proteína de alto valor biológico, na minha opinião, tem que ser proteína animal. E eu costumo ter uma regrinha mínima, básica. Se você é marombeiro, quer ganhar massa muscular, você deve consumir no mínimo 2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. Então, se você pesa 100 quilos, você tem que consumir pelo menos 200 gramas de proteína por dia. É lógico que se você já consome 2 gramas de proteína por quilograma de peso dia e você não está tendo resultados, você vai ter que aumentar isso aí. Agora, 2 gramas por quilograma de peso dia é um passo inicial. Às vezes 1,5 grama por quilograma de peso corporal. Se você é um paciente obeso, isso aí fica um pouco mais complicado. Você tem que converter essa quantidade, essa gramatura de proteína para o seu peso ideal. Então, né, não adianta você pesa 100 quilos, achar que você que pesa 100 quilos tem que consumir 200 gramas de proteína por dia, se você está em péssima forma, se a maioria desses quilos seus são de gordura, né? Então,
Isso para você que quer ganhar massa muscular. Mas para você que não está fazendo atividade física, que tem uma vida normal e que agora está mais sedentário do que nunca, confinado na sua casinha, mal consegue dar 4.000 passos por dia, né? Um valor razoável de proteína, na minha opinião, é em torno de 1,5 a 1,7 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. Então, não está se exercitando, 1,5 a 1,7 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por dia. Se você está se exercitando, 2 gramas. Se você já está fazendo 2 gramas se exercitando, subir isso aí um pouco mais. 2,1, 2,2, 2,3, 3 gramas, 4 gramas. Proteína, tá? Para você que é saudável, que não tem nenhuma lesão renal prévia, não representa agressão ou nocividade para o seu sistema renal, tá? Isso aí já está mais do que muito bem documentado na literatura, ok? Então, por que proteína? Por que eu estou começando com proteína? Porque proteína, meus amigos, ela é a matéria-prima que o seu organismo pega para fazer músculo, para fazer cabelo, para renovar as suas células, para renovar seu intestino, para produzir hormônios, para produzir anticorpos. Anticorpos, imunoglobulinas, são o quê? São substâncias que o seu organismo produz para neutralizar os agentes patogênicos, sejam eles bactérias, sejam eles vírus. O seu organismo vai produzir esses anticorpos, essas imunoglobulinas, para combater os agentes patogênicos que você eventualmente vai ter contato. Então, eu lembro muito bem de uma fase minha na adolescência, em que eu estudava para vestibular, estudava no meu ensino médio e eu comia muito mal. Eu fazia musculação, eu fazia natação, eu ainda tinha uma namorada, andava para cima e para baixo, carregando ela na minha bicicletinha e fazia apenas 2 refeições por dia. Estudava o dia inteiro, de manhã e de tarde, e fazia essas atividades todas e eu estava frequentemente com faringoamidalite, ou vulgarmente o que a gente chama de amidalite purulenta. Isso mudou bastante, né? Lógico, nós sabemos que na fase da adolescência, no início da adolescência, nós ainda temos as amígdalas hipertrofiadas, e isso torna aí favorável a instalação de bactérias, né? De bactérias do tipo Streptococcus nessa região, e bactéria com um ambiente favorável é como se recebesse casa, comida, roupa lavada, e ela se aloja ali e te causa a amidalite, a inflamação, e gera pus na sua garganta. Então, isso acontecia muito, porque eu fazia 2 refeições, eu tinha uma demanda energética muito elevada, e eu estava aí no início da minha adolescência. Então, o que a gente tem que entender? Se você tem uma demanda aumentada, você tem que ter uma entrega metabólica, uma entrega de nutrientes aumentada, né? Agora que as suas atividades estão diminuindo, você pode diminuir um pouco o seu consumo de proteína. Mas, de um modo geral, na minha opinião, proteína nunca é demais. Dificilmente você vai ter algum problema consumindo proteína, ainda que em quantidades mais elevadas. E o que a gente tem que entender? Quanto mais proteína eu consumo, proteína tem um efeito sacietogênico. Você fica mais saciado e sobra menos espaço para você botar porcarias na sua dieta. Não estou falando que carboidratos são ruins, não estou falando que gorduras são ruins, mas proteína é o material, é o nutriente, é o macronutriente mais importante de todos. Através dele você vai ter função estrutural, função imunológica, função energética. Então, proteína sempre vai ter uma importância muito grande na dieta do ser humano, de qualquer organismo vivo.
Então o que a gente tem que entender? Primeiro você precisa de uma quantidade mínima aí de proteína. 1,5 a 1,7 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. Isso considerando que você tem um peso razoavelmente ideal. Ok. Outra coisa que é válido, que é interessante nesse período é você, já que não está numa academia, não está tendo um grau de exigência física como você costumava fazer, talvez não seja muito prudente você inventar exercícios dentro de casa. Você pode se machucar, você pode se lesionar e colocar 2 cadeiras para fazer uma paralela, isso pode ser perigoso e você pode se machucar. Ok, talvez você se sinta bem fazendo isso, você compre elásticos, você use esses elásticos e se sinta bem fazendo. Quem sou eu para julgar o que é certo, o que é errado? Enfim, eu adotei a seguinte postura, não estou fazendo atividade nenhuma e não estou nem um pouco preocupado com isso, mas eu tenho outros motivos, eu estou com algumas lesões e está até sendo produtivo para mim ficar parado por esse período, ok? E que outras coisas, que outros nutrientes nós devemos nos preocupar? Então, eu sempre falo isso, quem é paciente meu já deve estar careca de ouvir falar, que vitaminas, como o próprio nome diz, são aminas vitais, são essenciais à vida do ser humano. Então, é lógico, né? Não pense você que vai tomar uma dose de vitamina D e vai ganhar músculo igual fosse testosterona. Não vai, não vai. Mas é bom para a sua saúde? Sem sombra de dúvida. Isso está cada vez mais documentado. Não espere que a ciência vá investigar isso a fundo, promover isso a fundo, porque são substâncias não patenteáveis, estão aí na natureza, ninguém lucra com isso, né? Então, ninguém vai ficar aí fazendo grandes investigações, né? Já temos sim bastante investigações, mas não espere que vão estudar isso aí como estudaram as drogas para baixar o colesterol, por exemplo, né? Então, a gente tem que ter em mente que vitaminas são importantes para a saúde humana. E muitos médicos, às vezes, deixam isso de lado. Eu, nos meus pacientes, frequentemente peço alguns níveis de vitaminas, porque eu acho muito importante, sim. E quais são as vitaminas que eu acho importante suplementar nessa fase agora, ou até em qualquer outra fase? Eu vou falar aqui para vocês. Vitamina K2. Vitamina K2, a gente tem alguns tipos. A que eu mais gosto é a menaquinona 7, MK7, na dosagem de 100 a 120 microgramas por dia. Essa vitamina, meus amigos, ela tem uma ação totalmente atuante na calcificação que ocorre na parede dos nossos vasos sanguíneos. E calcificação, meus amigos, é a forma que o nosso organismo reage a qualquer agressão, né? Então eu falo, quando a gente repete, faz sempre as aplicações localizadas no mesmo músculo, o organismo acaba gerando calcificação, fibrose naquele músculo. Então é bom você revezar os pontos onde você faz as aplicações para você não ter esse depósito de cálcio excessivo. Mas o que isso tem a ver com a vitamina K2? Nos vasos sanguíneos, na parede dos nossos vasos sanguíneos, essas agressões, entre aspas, também ocorrem. E a gente chama isso de lesão endotelial, né? Essas lesões endoteliais, quando elas ocorrem de forma perpetuada, de forma contínua, a gente pode ter em algum momento um desfecho muito ruim, que é o infarto, o AVC, ou seja, são oclusões arteriais no suprimento sanguíneo daquele órgão. E quando isso ocorre num órgão nobre como o cérebro, a gente vai ter o AVC. Quando isso ocorre no coração, a gente vai ter o infarto. A gente não quer isso para ser humano nenhum, né? Óbvio. E a vitamina K2 é um importante nutriente para remover essa calcificação da parede dos nossos vasos. E o que leva a essa calcificação na parede dos nossos vasos? Eu teria que fazer um outro vídeo inteiro para falar sobre isso, mas de um modo geral, coisas que vão agredir a parede do seu vaso, como
pressão arterial elevada, fluxo turbilionar do seu sangue por conta dessa pressão elevada, uma hiperglicemia mantida, uma hipertrigliceridemia mantida, ou seja, excesso na parede dos seus vasos sanguíneos, na sua circulação sistêmica de nutrientes que são pró-inflamatórios e que geram calcificação e adesão na parede desses vasos. Então, vitamina K2 é um excelente nutriente para diminuir a calcificação do seu organismo. Ela é importante também para pegar esse cálcio e colocar ele no lugar certo, nos seus ossos. Você ter ossos fortes. Então, vitamina K2, essencial. A vitamina D, muito conhecida, muito falada pelos médicos hoje em dia, conhecida aí como colecalciferol. Essa é a forma de vitamina D mais facilmente absorvível que a gente tem. Essa vitamina D, ela é difícil de repor, não é tão simples. Em alguns pacientes, mesmo você fazendo doses substanciais diárias, você dificilmente sobe essa vitamina D de forma simples. Estou tomando 10.000 UI por dia, meu exame que estava 19 de vitamina D agora tem que bater 40. Às vezes isso é mais indolente, é mais demorado, por mais que a sua vitamina D seja de ótima qualidade, isso às vezes não é tão simples assim. Isso fala pra gente da importância também do quê? De você pegar sol. Nós hoje vivemos uma cultura aí heliofóbica. Nós temos medo de sol. Foi incutido na nossa cabeça que sol é ruim, que sol é danoso, que você deve fugir do sol, né? E eu mesmo admito, né? Eu sou um camarada branquelo, vou pegar sol de roupa para ficar com a cara vermelha, o braço vermelho e o tórax branco. Eu também detesto, sempre que eu posso, eu não me exponho tanto. Eu tiro a minha camisa, eu pego o sol na rua, eu vou no parque com meu filho, eu pego o sol, é a oportunidade que eu tenho. Quanto mais área desnuda da sua pele você tiver para pegar sol, maior a síntese e a fixação de vitamina D no seu corpo. Vitamina D, eu não sou um grande expert, mas tem diversas funções, diversos artigos alegando melhora da imunidade, fortalecimento dos ossos, favorecimento no emagrecimento, enfim, fatores inúmeros de benefício para a saúde humana. Não tenham medo de intoxicação com vitamina D, isso é muito difícil. É lógico que as vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, a vitamina D, a vitamina K e a vitamina E, são vitaminas que são mais fáceis de você se intoxicar com elas. Né? Lógico, você não vai fazer uma injeção de vitamina ADE para cavalo. Isso pode dar merda, óbvio, né? Mas você usando vitaminas voltadas para humanos em doses razoáveis, dificilmente você vai ter uma intoxicação. Eu já vi aí paciente com 120, 140 de vitamina D e o camarada não usava nada. Era um triatleta, pegava sol, se expunha ao sol diariamente. Então, né, até um colega meu, é um triatleta, um camarada bradicárdico, vegano até, e tinha um nível elevado de vitamina D. Quando eu olhei o exame de sangue dele, perguntei, meu amigo, o que você está tomando de vitamina D? Como eu não tomo nada. Então, 140 de vitamina D. Então, não tenho medo de intoxicação. Esse camarada, então, já estaria sendo considerado intoxicado por uma grande parcela de médicos aí. Então, vitamina D, qual a dosagem que eu acho prudente? De 5 a 10.000 UI por dia. Lembrando de consumir ela sempre com alguma refeição gordurosa. E a vitamina K2, a mesma coisa. Consumir ela com alguma refeição gordurosa, otimiza a sua absorção. Essas duas vitaminas, existem estudos, não vou ficar me atendo a isso aqui, que relatam que você tem uma perda de absorção quando você ingere as duas simultaneamente. Então, evitem ingerir essas vitaminas simultaneamente, elas têm uma competitividade e acabam sendo menos absorvida uma delas, tá? Então, evitem, todo paciente meu sabe disso, consome vitamina D de manhã, consome vitamina K2 à noite, junto com refeição. Então, evitem consumir essas vitaminas juntas, porque eu sei que tem comprimidos aí no mercado,
onde coloca vitamina D e vitamina K2 juntas, mas existem artigos documentando que há um prejuízo de absorção em uma das vitaminas quando você ingere elas simultaneamente, tá? Então, não ingiram vitamina K2 junto com vitamina D. O que mais que eu acho importante? Magnésio. Magnésio é um excelente mineral que nós temos muito pobre na nossa dieta. Nós temos aí solos exauridos, solos, né? A agricultura, ela obviamente está preocupada com uma lógica de mercado, de produtividade, e os solos, os nossos solos, acabam sendo exauridos e esse nutriente acaba ficando deficitário na nossa dieta. Entendam, dificilmente você vai ver, vai dosar seu magnésio no seu sangue e ele vai estar baixo, tá? Agora, o magnésio é um mineral importante para dentro da sua célula. Quando ele está baixo no seu sangue, é porque a coisa está muito bizarra. Existe um exame que a gente faz chamado magnésio eritrocitário, que é um magnésio impregnado no eritrócito, na hemácia. Eu ainda não vi esse exame aqui no Brasil, mas esse exame é mais fidedigno para falar sobre baixos níveis de magnésio. E magnésio, por que é importante? Magnésio é importante para o relaxamento muscular, para a recuperação muscular, para a troca desse mineral cálcio, calcificado na parede das artérias, pelo magnésio. É importante para a vasodilatação, para o relaxamento. Usar magnésio à noite é interessante. Normalmente, as doses que eu uso de magnésio, os formatos que eu uso de magnésio são magnésio de malato ou magnésio glicina. Normalmente eu gosto mais do magnésio glicina e eu uso a dose de 200 miligramas 2 vezes ao dia. O magnésio não faz diferença você fazer ingestão com alimentação ou não. É um nutriente muito importante para a sua função celular global, né? Existe uma frase famosa aí, que existem mais de 300 reações no nosso corpo que são controladas pelo magnésio, né? É óbvio, né? A gente tem, né? Já falei sobre sódio, a importância do sódio. A gente tem uma bomba chamada bomba de sódio e potássio, que é importante. Ela é tão importante que dificilmente você vai ter deficiência de sódio ou de potássio, né? Porque essa bomba controla muito rigidamente a quantidade de potássio dentro da célula e fora da célula, porque as funções vitais do seu organismo dependem disso. Mas se você é um paciente hipertenso, um paciente que usa diuréticos, drogas espoliadoras, né, como espironolactona, que é um diurético poupador de potássio, furosemida, hidroclorotiazida, enfim, drogas que são diuréticas, você pode ter algum prejuízo nesses eletrólitos, tá? Então é bom ficar de olho na sua ingesta de eletrólitos também, tá? Então, magnésio é o famoso aí mineral que eu acho importante, você está em dia. Outro nutriente que eu acho muito importante e que eu gosto, uso em mim e diversos pacientes, é a coenzima Q10. Tem um vídeo meu explicando todos os benefícios da coenzima Q10 no YouTube. E essa coenzima, não vou ficar detalhando ela aqui, mas ela é um potente antioxidante, é um nutriente que deve ser ingerido com refeições preferencialmente lipídicas, para você otimizar a sua absorção. É um nutriente importante para o funcionamento mitocondrial. Então, mitocôndrias, na verdade, o que são mitocôndrias? São organelas, pequenos órgãozinhos da sua célula, que são verdadeiras casas de força, casas de energia. Ali que se produz o ATP. Então, a coenzima Q10 é importante nessa geração e nessa preservação dessas mitocôndrias. A coenzima Q10 é importante até para pessoas que usam drogas como estatinas, simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina, pravastatina, porque essas drogas acabam tendo um efeito deletério na mitocôndria e você usando uma coenzima Q10, você vai contrabalancear esse efeito. Se você não usa estatinas, ok, melhor ainda, você pode usar a coenzima Q10, tá certo? Então eu uso coenzima Q10, normalmente na dosagem de 100 miligramas, 2 vezes ao dia, também junto com as refeições.
para você ter uma absorção otimizada. Existem dois formatos de coenzima Q10, a ubiquinona, que é a coenzima Q10 tradicional, e a ubiquinol, que é uma coenzima mais facilmente absorvida. A que eu uso é a clássica ubiquinona, mas uso junto com as refeições para você ter uma ótima absorção. Então, falei aqui da proteína, falei da vitamina K2, da vitamina D, do magnésio, da coenzima Q10. Vou falar abaixo de algo que ninguém quase fala. Vou falar abaixo agora sobre vitaminas do complexo B e, na minha opinião, todas são importantes, todas são igualmente importantes, mas as que eu suplemento são vitamina B12 e vitamina B9 no formato de metilcobalamina e metilfolato. Então eu geralmente combino essas duas vitaminas, metilfolato e o metilcobalamina. São formas metiladas da vitamina B12 e B9 que são facilmente absorvidas, muito facilmente absorvidas, via oral. Ainda que você tenha uma cirurgia gástrica, ainda que você seja um paciente obeso e que tenha feito uma cirurgia bariátrica, né, você perde uma certa capacidade de absorver as vitaminas do complexo B, mas essas vitaminas no formato que são metiladas, elas são muito facilmente absorvíveis. Vale a pena você utilizar, especialmente você que é marombeiro, que faz alta ingesta de proteína, que tem um turnover, uma degradação de proteína elevada. É importante consumir vitaminas do complexo B, pois elas vão ser importantes para controlar um parâmetro laboratorial chamado homocisteína. Homocisteína, meus amigos, é um achado que a gente pede no exame laboratorial e esse parâmetro, quando está elevado, ele representa para a gente um risco cardiovascular. É isso aí. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas um número elevado de homocisteína representa um risco cardiovascular elevado. E você que é usuário de altas cargas de proteína, você absorve muito um aminoácido chamado metionina e esse aminoácido metionina vai ser convertido em homocisteína e essa homocisteína causa a tão falada por mim aqui inflamação endotelial e isso prejudica em última análise a sua saúde cardiovascular. Então, se você tem uma homocisteína elevada, saiba, suplementando níveis adequados de metilfolato, metilcobalamina, você baixa essa homocisteína e diminui o seu risco cardiovascular. Então, vamos botar aqui a dose que eu geralmente faço, né? Se vocês olharem os parâmetros laboratoriais de uma vitamina B12, ela é bem elevada, ela é bem ampla, ela varia ali de 200 a 900, é quase igual a uma testosterona. Então será que o cara que está lá em 200 ele está tão bem quanto o cara que está lá em 900? Né? Então basta a gente entender se a faixa é muito larga, é melhor que você esteja mais para cima. Afinal, uma vitamina, é um nutriente essencial para a sua vida. Eu gosto de níveis laboratoriais de vitamina B12 acima de 500, tá? De um modo geral, eu gosto de suplementar 1.500 microgramas de metilfolato e 2.500 microgramas de metilcobalamina. Às vezes, em alguns pacientes, eu uso doses dobradas disso aí. Dificilmente, né, você não vai ter intoxicação com essa vitamina, é uma vitamina hidrossolúvel. Então, mas também você não precisa fazer um xixi caro, né? Tá eliminando vitamina na urina, porque está em doses elevadas. Mas o médico, olhando o seu exame laboratorial, ele vê os níveis que estão adequados e mantém ou baixa aquela dose ali, tá certo? Então essas vitaminas são importantes para você que faz alta ingesta de proteína. Um outro nutriente que eu acho importante fazer uso é a vitamina C, clássica vitamina C, também relacionada com a síntese de colágeno, com a imunidade. Vitamina C a gente vê sempre aí comprimidos efervescentes de 1 grama. Entendam, meus amigos, é mais prudente você fracionar a dose de vitamina C em dose de 500 miligramas 2 vezes ao dia, do que você fazer uma ingesta de 1 grama de uma única vez, tá? Então,
Vitamina C vai ser importante para o seu sistema, para o seu aparato imunológico? Sem dúvida, a gente sabe disso. Está aqui, vitamina C. Nós hoje dificilmente temos uma fonte alimentar de vitamina C, a menos que consumamos frutas cítricas, né? Eu sempre gosto de usar limão, né? A única fruta cítrica que eu consumo diariamente. Mas é difícil, né? Nossa dieta ocidental é muito ruim. Um outro nutriente que eu acho importante fazer é o ômega 3. Ômega 3, ele é um ácido graxo essencial. E sempre que a gente ouvir falar nessa palavra essencial na medicina, é porque é vital a nossa vida, é indispensável, não dá para vir de outro nutriente, só pode vir dele. E a nossa dieta ocidental é muito rica em ômega 6, ômega 9, mas ela é muito pobre em ômega 3. A gente vai ter esse nutriente vindo de algas, vindo de peixes, coisa que é muito difícil na nossa dieta ocidental. Então vale a pena você usar ômega 3? Sem sombra de dúvida, eu acho válido. Tá? Eu acho que a gente consome muito pouco. Quando eu vejo pessoas suplementando aí ômega 3, geralmente eles usam 2 gramas por dia. Eu acho que um valor apropriado varia de 4 a 6 gramas por dia. Tá certo, meus amigos? Então, ômega 3 também acho importante. Então, falei aqui dos nutrientes, das vitaminas, que eu acho importante a gente ter, independente da atividade física, independente de você estar em atividade física, né? Primeiro eu falei da proteína, que na minha opinião é a mais importante de todos, é a primeira escolha, tá? Proteína. Você tem que ter esse nutriente em todas as suas refeições do seu dia, tá? Proteína é matéria-prima para formar anticorpos. Ponto final. Se você não tem bons níveis de proteína vindos da sua ingesta, o seu organismo vai ter que canibalizar o seu músculo para obter esses anticorpos, para produzir esses anticorpos. Então, nível de proteína adequado, sem dúvida, é importante para a sua imunidade. Vitamina K2, vitamina D, consumidos em momentos diferentes. Magnésio glicina, coenzima Q10, metilfolato combinado com metilcobalamina, vitamina C, ômega 3. Ok? Esses são os nutrientes que eu acho indispensáveis, independente de você fazer atividade física ou não. Tá? Vamos falar agora de você que estava fazendo atividade física e que parou, que não está mais fazendo. Então eu acho muito interessante para o paciente praticante de musculação ele fazer o uso de creatina. Creatina é uma combinação de aminoácidos muito bem documentada, muito bem estudada e que ela tem efeito ergogênico, efeito de aumentar a capacidade de realizar trabalho físico, ponto. E uma dose muito razoável para a grande maioria dos pacientes é uma dose de 5 gramas todos os dias. Lembrando que ela vai ter um efeito cumulativo, não é efeito agudo, igual o café, tomei o café, sinto o efeito. Não, você vai ter um efeito cumulativo no seu organismo, atingindo níveis satisfatórios de fosfocreatina no seu músculo, regenerando o seu ATP, te dando maior energia. Se você é um idoso, se você é uma pessoa que tem um consumo muito pobre de carne vermelha, você pode consumir 5 gramas de creatina todos os dias. Se você é vegano, vegetariano, o consumo disso aqui, sem dúvida, vai te trazer, sem a sombra de dúvida, vai te trazer benefício, especialmente se você é vegano, vegetariano. Ok? Creatina. Se você é um camarada que, como eu, sempre usou creatina, uso aí há mais de 5 anos seguidos, pelo efeito regenerativo, pelo efeito recuperador pós-treino, né? Pelo efeito hidratante que ela tem na fibra muscular, e você agora está sem atividade física, não está consumindo um volume alto de água, porque a gente fala sempre de consumir volume alto de água, a pessoa pensa que senão vai dar pedra no rim, não tem nada a ver. O volume de água elevado é para que você faça essa creatina chupar água para dentro do seu músculo. Então, creatina é importante para isso. Então, eu, por exemplo, sempre fiz bastante uso. Parei de usar agora porque não estou fazendo atividade física, não estou com a minha ingesta de água adequada.
mas você mesmo sem atividade física poderia estar fazendo uso da creatina, tá? Então, creatina é um nutriente. Outro nutriente que eu acho muito importante é a glutamina. Glutamina, embora existam estudos ainda controversos sobre a glutamina, glutamina, meus amigos, ela tem benefício para o enterócito, para a célula intestinal, né? Ela é nutriente para esse enterócito. Enterócitos são as células do seu intestino. Entendam, nós fazemos altas refeições, altos volumes alimentares, passando o tempo todo pelo seu trato gastrointestinal. É interessante você consumir glutamina, principalmente se você tem distensão abdominal, gases, às vezes diarreia. A glutamina pode trazer benefícios de recuperação para o seu trato gastrointestinal, tá? Eu gosto bastante, eu consumo 5 gramas por dia também. Não precisa necessariamente ser em jejum, pode ser, mas não precisa. A glutamina é um nutriente importante. Um outro nutriente muito importante que ninguém fala, né? Eu mesmo acabei de falar que estou negligenciando esse nutriente, é a água. E não pensem vocês que existe uma quantidade ideal de água. Quanto que eu devo consumir de água? Eu não sei. Quanto você sua? Eu não sei qual país você mora. Você mora num país tropical? Você mora num país nórdico? Então, a gente tem que entender que a água, né, é o que compõe aí 70%, 80% da nossa célula. E essa água, a gente vai ter uma perda maior ou menor de acordo com o nosso metabolismo, com a nossa idade, com o nosso grau de atividade física. Então, é difícil a gente recomendar um volume de água. Agora, tenhamos bom senso. Se você vai urinar, frequentemente está urinando aquela urina amarelona, concentrada, mal cheirosa, você pode estar ingerindo pouca água. Então, é de bom senso que você esteja considerando estar bem hidratado quando a sua urina está próxima do transparente. Se você está urinando frequentemente e essa urina está próxima do transparente, eu acho de bom senso, de bom tom, considerar que você está bem hidratado. Então, olhe para a sua urina, olhe para a quantidade de água que você ingere. Se a sua urina está muito amarelona, muito concentrada, aumente a ingesta de líquido, faça essa urina, na maioria dos momentos do seu dia, estar bem transparente, tá? Então, água é um nutriente importante, ok? Falei aqui de vitaminas, minerais, que eu acho importante. Falei aqui de aminoácidos, tá? BCAA, existe uma grande controvérsia. Vou falar aqui sobre BCAA e sobre aminoácidos essenciais. BCAA e aminoácidos essenciais, tá? Eu, sem sombra de dúvida, sempre preferi aminoácidos essenciais. Por quê? Aminoácidos essenciais são todos os aminoácidos que são essenciais à nossa saúde, ou seja, que nós não sintetizamos, eles têm que vir de fora da dieta. Então é muito mais perigoso de você ter um déficit desses aminoácidos se você não tem uma ingesta adequada. Então é válido você ingerir aminoácidos essenciais? Sem sombra de dúvida. De novo, você está dando, igual eu falei lá na proteína, matéria-prima para formar os tais anticorpos. Então, mas o BCAA, Rômulo, não tem também aminoácidos essenciais? A valina, a isoleucina, a leucina? Sim, mas só tem 3. Os aminoácidos essenciais são todos, né? Então, é válido sim você suplementar aminoácidos essenciais. Na minha opinião, são mais válidos do que o BCAA. Não que o BCAA não seja válido, mas os aminoácidos essenciais, na minha opinião, são mais completos, tá? Ok. Agora vamos falar de esteroides de testosterona. Então, apagando isso aqui, vamos dividir 2 pacientes. A gente tem um paciente em TRT e a gente tem um paciente suprafisiológico, usuário de esteroide suprafisiológico. O que a gente tem que entender? O paciente em TRT, ele está usando testosterona como forma de reposição. Ele quer o quê? Qualidade de vida, ereção satisfatória, libido satisfatória,
recuperação física, isso tudo feito de uma forma saudável, segura, com parâmetros laboratoriais adequados, e parâmetros laboratoriais, entendam, não é estar nas referências, é você ter um médico que olha aquilo ali e te diga, meu amigo, o seu exame está excelente, seus marcadores de saúde endotelial estão bons, seu exame está perfeito, está ótimo, sua saúde orgânica, avaliada pelo exame laboratorial, pelas ferramentas laboratoriais que o médico tem, estão boas. Então, não é meramente estar dentro de referências que o laboratório definiu, tá? Então, TRT é isso. Se você fazia TRT e era marombeiro, mas agora parou, não tem problema. Continue a sua TRT e seja feliz. Ponto. Simples. Agora, se você é um usuário de esteroides anabolizantes em altas dosagens, sejam ele testosterona, seja ele nandrolona, boldenona, qualquer outro esteroide, e você não está se exercitando, não está dando pregada no seu músculo para ele crescer como você espera, né? Já que você fez essa opção de fazer um uso suprafisiológico de esteroides para ganhar massa muscular, se você não está dando o estímulo adequado, por que usar esteroides em doses elevadas? Não é nem um pouco inteligente, né? Não precisa nem ser médico para saber disso. Então, o que é prudente? Um paciente que é usuário de esteroide suprafisiológico partir para uma dosagem de TRT. Estão pedindo arrego aqui, porque estão sendo muito usados aí nas videoaulas que eu estou confeccionando. Então, se você fazia uso suprafisiológico, vamos botar aí, por exemplo, 500 miligramas semanais de esteroides, como eu fazia, algumas pessoas que me acompanham sabem, eu estava fazendo 500 miligramas totais de esteroides. Eu comecei fazendo 500 miligramas de Durateston semanal, passei para 250, mais 250, isso aqui de Durateston e de boldenona. Então, essas eram as dosagens que eu estava fazendo, 500 miligramas de Durateston, 500 miligramas, né, sendo 250 vindo de Durateston, 250 vindo de boldenona por semana. Eu estava nesse uso. Parei de me exercitar, não estou mais indo à academia, não estou mais fazendo musculação, não estou mais dando estímulo lesivo para o meu músculo se adaptar e crescer. Para que eu vou fazer isso aqui? Então eu diminuí a minha dosagem para 250 miligramas a cada 7 ou 10 dias, tá? Botei 7 ou 10 dias porque eu confesso, sou um pouco indisciplinado de me aplicar. Quando eu faço essas dosagens, normalmente eu faço aplicações dia sim, dia não, salpicadas, né? Pequenas aplicações dia sim, dia não. Quando eu faço doses de TRT, ou normalmente eu faço 2 aplicações por semana, ou 2 aplicações a cada 10 dias, tá? Então isso poderia ser uma única aplicação, sim, mas com uma única aplicação você vai ter mais pico, mais vale. Eu não gosto disso, eu prefiro um nível mais estável. Então geralmente o que eu faço é isso aqui. Até esqueci de falar, tá? Não estou recomendando ninguém fazer isso, mas como eu sou um camarada ruim de elevar nível de estradiol, e isso é raro, tá? Eu estava suplementando um estradiol também. Estava colocando estradiol, valerato de estradiol na minha injeção para aumentar meu nível de estradiol. Agora estou sem estradiol, ok, estou só com a testosterona e essa testosterona vai sofrer aromatização e me dá níveis de estradiol. Ok, então você vai diminuir as suas dosagens. Eu dei um exemplo aqui, o meu exemplo que eu estava fazendo e o que eu estou fazendo agora. Se você usava, por exemplo, nandrolona e estava usando uma dose elevada, 500 miligramas semanal ou 1 grama semanal, você agora não está se exercitando e vai continuar com a nandrolona sozinha, diminua, né? E uma dosagem prudente de nandrolona, na minha opinião, é de 150 a 250 miligramas por semana. Então, é questão de bom senso. Mas, Rômulo, como que eu vou ter certeza que o que eu estou fazendo ali está dentro do saudável, dos parâmetros saudáveis? É fazendo uma análise laboratorial e vendo os marcadores que são importantes que o seu médico costuma pedir, tá? Então, diminuir a dosagem é prudente, sem sombra de dúvida, né?
drogas, drogas tóxicas, tá? Que são, por exemplo, o hemogenin, estanozolol, oxandrolona, são drogas que você deve retirar do seu uso. Se você não está usando com fins de ganho de massa muscular, não é inteligente usar essas drogas e ponto final, acabou. Suprima elas do seu uso, acabou. Se você usava GH em doses elevadas, 4UI, 6UI, baixe essas doses ou suprima essas doses. GH, além de ser uma substância cara, é uma substância que os resultados dela são lentos, né? Então você não está se exercitando. Para que está usando GH? Ah, Romulo, mas eu uso GH na dose de 1UI, 2UI pela questão da melhora da minha pele, melhora do meu sono, me sentir mais jovem, melhora da minha recuperação, ok, melhora do meu cabelo, enfim. Ok, se você usa o GH com essa finalidade, você mantém o uso do GH. Mas se não, não tem por que manter doses elevadas de GH, tá certo? Até porque GH em doses elevadas tem seus efeitos colaterais, o principal deles é a artralgia. É bom, é interessante você monitorar a sua glicemia, né? GH, ele é um hormônio diabetogênico, então o uso de GH pode favorecer a instalação de uma diabetes? Sim. Né? As pessoas até pensam o contrário, acham que o uso de insulina pode tornar você diabético. Não, senhor. Insulina não torna ninguém diabético. Pode te levar a uma hipoglicemia, mas não vai te deixar diabético. O que deixa diabético uma pessoa, alguns fisiculturistas são conhecidos por ter desenvolvido diabetes pelo uso em altas doses com GH. É difícil isso acontecer, precisa ter muita grana para comprar GH, GH legítimo, né? E a gente tem muitas falsificações aí, mas você pode sim aumentar a sua resistência insulínica e se tornar diabético. GH requer um uso cauteloso, né? Mas volto a dizer, isso é difícil acontecer, porque é uma droga muito cara, de difícil acesso, tá? Então é isso, pessoal. Bem simples, bem razoável, não precisa ser médico, basta ter bom senso. Falei aqui o que eu acho prudente. Você que é mulher, que estava usando esteroides com fins estéticos, boldenona, nandrolona, eu acho válido sim você reduzir pelo menos a metade na dosagem que você está fazendo, por pelo menos 6, 8 semanas, e aí sim você pode pensar em retirar esse esteroide se você não está se exercitando. Né? Não pensem que o músculo ele some. Se você conquistou, se ele amadureceu, se você transformou as células satélites lá em células, em miofibrilas, em células musculares, entendam, o músculo ele não vai embora. Você pode até perder muita massa muscular, mas a memória muscular existe, isso é fato, não é mito, isso está mais do que bem documentado. Você regenera e recupera aquela massa magra muito rapidamente, que você aparentemente, aquele volume muscular que você aparentemente perdeu, quando você volta a imprimir os estímulos que você vinha fazendo. Tá certo, meus amigos? Quem ficou até aqui, um abraço a todos, se cuidem, cuidem da sua alimentação, não baixem a moral, não se desestimulem. Essa fase é uma fase muito triste, eu confesso, estou muito chateado por estar passando por isso tudo. Me sinto numa verdadeira ditadura, onde você não tem mais a liberdade de ir e vir. Isso me incomoda sobremaneira, muito mais do que a possibilidade de contrair uma doença. Então isso mexe muito com a cabeça das pessoas. A atividade física cuida muito da parte emocional dessas pessoas, e as pessoas, as autoridades aí, parece que não estão levando isso em consideração. Se você vai desenvolver depressão, se você vai correr para as drogas para cuidar da sua cabeça, e antes que era cuidada pela atividade física, as pessoas estão totalmente ignorando esse fato. E nós que somos marombeiros, né, eu era um ex-obeso, tive peitinho, ginecomastia, descobri na atividade física a minha terapia e tiraram essa terapia de mim. Não estou nem tanto reclamando por mim, pois eu estou num período aí de recuperação de lesões, mas me dói sobremaneira saber que eu não posso sair da minha casa, sentar numa esquina, tomar um café com a minha esposa, ir no shopping com meu filho. Isso me incomoda sobremaneira. Parece que estamos vivendo um pesadelo, mas tenhamos fé, nós vamos passar por isso, eu tenho certeza, e vamos dar muito mais valor ainda à nossa liberdade, à nossa saúde.
Tá certo, meus amigos? Vocês que ficaram até aqui, gostaram, curtam, compartilhem, mandem para os seus amigos. Isso é importante, me faz crescer e me motivar no meu canal, né? Número é interessante, mas a qualidade, o carinho de vocês, o carinho que vocês têm comigo aqui nos comentários, com a minha família, com a minha imagem, isso não tem preço. Eu sou totalmente grato. Tá certo, meus amigos? Um abraço a todos e até mais.